Aleluia, aleluia, povo amado, povo abençoado. Estamos aqui para nós iniciarmos mais uma ministração, aleluia, da palavra de Deus, com o tema: a salvação cristã é uma batalha. Aleluia, a salvação cristã é uma batalha. E nós estamos nessa batalha, povo abençoado. Só que é uma batalha espiritual. E que a consequência dessa batalha espiritual no mundo espiritual traz o resultado no mundo físico. E é por isso, povo abençoado, que é importante nós começarmos a nós vestirmos a armadura de Deus nesse tempo presente. Começarmos a andar em uma santidade, começarmos a buscar o Senhor, começar a praticar a justiça e começar a nos tornarmos irrepreensíveis, para nós suportar o que está vindo aí. E o que está vindo aí, povo abençoado, são tempos terríveis. Estamos cada vez mais caminhando. E o teatro de guerra, o cenário de guerra está se formando, povo abençoado. E a igreja, ela não foi destinada à destruição, à ruína, mas para a salvação, para o resgate, para ela ser arrebatada antes deste cenário de guerra aí. Então, povo abençoado, o Senhor Jesus fez uma grande promessa para a igreja, que ele viria buscar a sua noiva antes daquele dia, o dia do Senhor. O dia do Senhor significa o dia da prestação de contas, da qual o Senhor vai julgar o pecado. Ele já julgou o pecado no seu Filho. Ele julgou o pecado da humanidade no seu Filho. Ali era um juízo para a humanidade. Mas o Senhor Jesus entrou no meio daquele juízo e morreu por todos os nossos pecados. Mas não foi para a gente continuar no pecado. Foi para a gente andássemos uma novidade de vida, se afastando do pecado, porque é justamente o pecado que Deus tem que entrar em cena e julgar. Aleluia, povo. Só um instante. Só um instante, povo abençoado. Só um instante. Aleluia, povo abençoado. Então, a salvação cristã é uma batalha. E que todos nós precisamos estar firmes em Jesus. Firmes na rocha, que é Jesus Cristo. Então vamos para as Sagradas Escrituras. Vamos em Efésios. Bem em cima. Vamos lá. Vós, filhos, vocês, filhos, sede obedientes. A obediência é chave, povo abençoado. A obediência é muito fundamental nesse tempo presente. Se a gente quiser ficar perto do Senhor, precisamos ser filhos obedientes. Porque o nascido de novo, ele obedece a Deus. Mas os que vivem na carnalidade não conseguem obedecer a Deus, porque eles estão na carne. E a Bíblia diz em Romanos que quem estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, somente os que são nascidos de novo, são gerados pela palavra, são gerados pelo evangelho da cruz e do sangue, que eles têm o poder, a resistência de resistir o mal, de obedecer ao Senhor completamente, porque eles são espirituais. Eles negaram suas vidas em prol
em prol do reino de Deus, para produzir mais frutos. Porque aqueles que produzem frutos é uma pessoa que já morreu para si. Porque a Bíblia diz que aquele que cai no chão e morre, ele produz mais frutos. Se não morrer na nossa carne, se não morrer para o nosso ego, para o nosso eu, para o nosso orgulho, nós nunca vamos produzir frutos. Você vai continuar sendo uma pessoa infrutífera, uma pessoa que não produziu frutos, uma pessoa que é inoperante. Então, é uma exortação. E a instrução que sai daqui é que nós obedeçamos ao Senhor. Como chamados de filhos santos, como chamados para nós sermos filhos obedientes. Obedientes aos comandos e aos requisitos do Senhor nesta era moderna, nesta hora crítica, em que nós temos que colocar a nossa vida em prumo, em prol dessa mensagem, para que a gente não sejamos destruídos, para que você não seja destruído, mas que você ache a misericórdia, a graça que está no arrependimento. A salvação cristã é uma batalha. E você tem que obedecer ao Senhor para estar firme, blindado, estar revestido das armaduras de Deus. Vamos em Efésios 6, vamos continuando. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aos vossos pais, aos nossos líderes, aos nossos comandantes, ao líder, o profeta David Wall, o grande prometido profeta Elias, de Malaquias 4:5, que ele viria antes do grande e temível dia do Senhor. Ele já está andando na terra. E nós precisamos ser obedientes aos comandos, às instruções que ele está trazendo para a terra. As instruções do Evangelho eterno, para que cada um de nós possa nos preparar para aquele dia único e específico que é o dia do arrebatamento da igreja. Aleluia. É no versículo 13, povo abençoado. Não era o 1. Mas foi importante nós falar do 1. Vamos no versículo 13. É no versículo... no 10. É no versículo 10. Acabei lendo foi 1. Mas o foco do versículo não era o número 1. Era o número 10. Mas foi importante nós falar do 1. O Espírito Santo nos ajudou a falar do 1. No versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Somente quando nós estamos fortalecidos pelo Senhor é que nós estamos firmes, povo abençoado. O que traz a firmeza, o que traz a segurança para a minha alma, o que traz a conservação para a minha alma é quando eu estou firme no Senhor. E o que vai me manter firme no Senhor é quando eu ando na santidade. Quando eu tenho uma vida nascida de novo. Quando eu ando na justiça. Quando eu ando em uma base diária de arrependimento, é que eu estou firme no Senhor. Porque se não haver arrependimento, se não haver a justiça,
Se não haver a santidade, eu não vou estar firme no Senhor. Eu vou estar distante do Senhor. A minha vida vai estar em vulnerabilidade. Porque o inimigo pode me destruir. A minha vida pode ser destruída se eu não estiver em fortalecimento com o Senhor. E o que vai trazer esse fortalecimento com o Senhor é quando eu tenho uma vida de oração, uma vida de comunhão ativa com o Senhor. Aleluia! Que vai dar o direito de eu pisar em serpentes, de eu estar protegido contra as setas inflamadas do maligno. Aqui Paulo estava exortando o povo abençoado, trazendo uma instrução muito clara para nós nos fortalecer no Senhor e na força do seu real poder, que é a força do Espírito Santo. O divino poder que em 2 Pedro 1 nos diz que o poder divino está disponível para a igreja, para ela suportar esse tempo presente mal, para ela estar firme e resistindo toda tentação e toda cilada do maligno. O Espírito Santo que está disponível à igreja para resistir às tentações, às atrações deste tempo mal. E sabemos que a nossa geração desse tempo presente, aonde o engano devastou a fé dos cristãos, ao ponto deles se desviarem do evangelho original, do evangelho da cruz e do sangue. Eles totalmente apartaram de suas vidas o evangelho da cruz. E o Senhor está pedindo isso, povo abençoado. O Senhor está pedindo pelo retorno. O retorno da cruz e do sangue. O retorno ao conserto de vidas. De momento de consertar nossas vidas. De corrigir as nossas vidas. De recalibrar nossas vidas. Para numa preparação ideal. Numa preparação única, mas que é uma preparação que não é longa, mas ela é curta de duração. E temos que nos adequar às exigências do nosso Deus. E as exigências que o nosso Deus está nos pedindo é uma adoração santa, uma adoração justa, uma adoração perfeita a Ele. E essa adoração temos que entregar a nossa vida em sacrifício vivo, como está escrito em Romanos 12, de 1 a 2. Mas nós temos que nos fortalecer no Senhor e no seu real poder, na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo é astuto, povo abençoado. O inimigo ele não vem de frente. O inimigo ele vem pelas brechas. E ele vem silencioso. E ele tem paciência. Ele te estuda bem. Ele não tem o poder da onipresença, que é ler o teu coração. Mas ele lê os teus comportamentos. Ele lê as tuas atitudes. Ele lê muito bem. O inimigo ele não tem o poder de ler o coração. Não tem, porque ele não foi dado a ele a onipresença. Mas ele tem a paciência de ler os teus comportamentos, de ler as tuas atitudes. E é por isso, povo abençoado, que é muito fundamental a questão da vigilância nesta hora presente.
e de nós estar nos revestindo dessa armadura. Porque o que vai trazer a vigilância para o meu coração é quando eu estou vestido nessa armadura. E essa armadura ela é espiritual. Ou seja, você tem que estar com sua vida conectada em Cristo, em obediência. Porque o que vai fazer eu ficar na firmeza com Ele, em conexão com Ele, é a obediência. A obediência ao Senhor. Uma vida de comunhão ativa com Ele. Uma vida na presença dEle vai fazer com que eu fique firme. Contra todas as ciladas do maligno, nenhuma vai surtir efeito. Porque elas vão acabar fugindo, como está escrito em Tiago 4. O inimigo foge diante de um crente santo, diante de um crente armado, diante de um crente justo. O inimigo não tem poder. E é por isso que ele tem toda a autoridade de Deus para pisar em escorpiões e serpentes. Aleluia, povo abençoado. Perdão. A minha barba está crescendo, povo abençoado, e parece que eu vou ter que cortar. Aleluia. Então, povo abençoado, é muito importante isso. É uma exortação. É uma instrução que sai daqui. Para nós estarmos firmes. Nós sabemos que os cristãos hoje, povo abençoado, estão vulneráveis. Mas por causa da santidade, por causa dessa armadura aqui. Uma armadura de luz. Uma armadura espiritual, os cristãos hoje estão num estado de vulnerabilidade. O inimigo está na casa do Senhor, povo abençoado. Destruindo a vida dos crentes. Fazendo cada vez mais, estrangulando eles de uma forma em que eles estão perdendo a fé totalmente no Senhor. Às vezes, aquilo que está na casa do Senhor, aquela multidão de crentes que se apartaram do evangelho da cruz e do sangue, ali eles estão cada vez mais morrendo espiritualmente. E é por isso que nós vemos nas igrejas hoje liturgia. A gente não vê mudança de vida. A gente não vê a mudança espiritual. O que a gente podemos notar e observar é isso. Uma liturgia. Um costume. Da mesma forma como foi no tempo de Israel com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus viu uma seca tremenda. Tremenda. Uma seca do Senhor. Aonde o Senhor Jesus viu os costumes deles mortos, rituais mortos espiritualmente. E o Senhor veio para consertar a casa, veio para aperfeiçoar, veio para trazer entendimento total. Ele não veio para tirar. Ele veio para acabar com os costumes, com os rituais humanos para dentro da casa do Senhor. Que foi o que aconteceu, povo abençoado, nesse tempo presente. Os rituais, os costumes humanos do mundo entrou de volta na casa. O mundanismo que entrou, povo abençoado, nesse tempo presente foi assustador. Ao ponto de nós vermos hoje a casa totalmente do Senhor destruída. Mas isso trouxe esse desastre. Foi por causa da falta de vigilância dos pastores. A falta de vigilância do vigia. E é por isso que a palavra de Mateus 25 se cumpre nos nossos dias atuais. Ela se cumpre perfeitamente. Porque a igreja, que é considerada a igreja do Senhor, que é a igreja que carrega as lamparinas
e vai ao encontro do noivo, porque a Bíblia diz em Mateus 25 que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. O reino de Deus é igual às 10 virgens. E as 10 virgens, elas são igrejas santas. Mesmo que há tola no meio, mas a tola ela é diferente das igrejas deste mundo. Porque a tola ela é também santa. Ela não se corrompeu. Ela é tola porque ela não coloca a sua vida em preparação. Ela deixa o orgulho dominar o seu coração. Ela não obedece os requisitos do Senhor. Por isso que a atitude dela ela é tola. Mas as suas roupas são santas. Mas são tolas. Porque ela deixa o mundo invadir para dentro do seu coração. Ela deixa o mundo invadir, povo abençoado, o seu coração. Já a sábia, ela é fiel. Ela é fiel ao Senhor. E ela obedece a tudo que o Senhor ordena. Uma igreja que ela é representada, uma igreja sábia de Mateus 25, representada pelo Noé, pelo justo Noé. E uma igreja representada pelas características de Enoque. Uma igreja que persevera. Uma igreja que obedece aos requisitos de Deus. E é uma igreja temente. Assim como Enoque era temente, assim como o justo Noé era temente, e assim como também os outros homens de Deus eram tementes a Deus. A igreja sábia, ela entra na eternidade pelo temor de Deus. Por isso que ela é sábia. Porque a sabedoria dela, ela foi resultado do seu temor. E aqui nós precisamos temer a Deus. Estar-nos revestimos dessa armadura, povo abençoado. Dessa armadura espiritual. Vamos continuando. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É por isso que é necessário nós abraçarmos uma vida de oração, porque a nossa luta não é contra os seres humanos, mas é para destruir as fortalezas das maldades espirituais que estão em cima, regendo o povo abençoado. É por isso que é necessário nós pedir o sangue de Jesus para romper as cordas malignas que prende as almas, povo abençoado. Porque as almas se prendem e deixam ser presa pelo maligno é por causa da prática do pecado. E a nossa função como sacerdote de Deus é de nós orarmos para que o sangue de Jesus rompe as cordas malignas, para que as almas se direcionem para a palavra de Deus, para o caminho da verdade. No versículo 13. Aqui são as instruções que saem daqui, povo abençoado. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. A partir da obediência, a partir da prática da justiça, a partir de uma vida diária de oração e de arrependimento constante, apesar de eu estar colocando tudo isso em prática, eu vou estar firme contra as ciladas do mal, eu vou estar firme contra as seduções, o entretenimento, as atrações deste tempo presente, eu vou estar firme.
Eu vou estar resistindo pelo Senhor. Como, por exemplo, pastor, vai ter um churrasco na minha casa e você está sendo meu convidado para participar. Vai ter um churrasco lá e vai ter algo lá maravilhoso para nós se divertir. É uma comunhão de família. Uma comunhão de família. Você quer participar? E como seu coração vai estar preenchido pelo Senhor, se você estiver de fato buscando o Senhor, você vai negar o convite. Você não vai aceitar. Você não vai aceitar a entrar na roda dos escarnecedores. Pode ser os seus familiares, mas você não vai estar em comunhão com eles. Porque você é do Senhor. Você é chamado para ser santo. Aleluia! Porque é o que vai acontecer lá. Músicas mundanas. Coisas que não convêm à palavra de Deus. Coisas que não têm o foco na palavra de Deus. Mas é coisas do mundo. E é por isso que a armadura vai te proteger nessas ocasiões quando surgir. Ocasiões de convites do mundo em que você vai rejeitar. Ocasiões de coisas dessa terra que você vai rejeitar. Mas você vai ter o partido pelo Senhor. Você vai decidir pelo Senhor. É uma batalha, povo abençoado. O inimigo vem apresentando pratos. E é diante desses pratos você tem que ter a atitude do Senhor. De rejeitar. De fugir da aparência do mal. De fugir da aparência do mal. E de resistir bem. Porque se nesse exemplo que eu dei, desse tipo de convite que eu dei, se você não tivesse tido uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de sacrifício vivo, diante do Senhor, na presença do Senhor, você tinha sido levado pela carne. Você automaticamente tinha aceito, mas não era você. Foi a sua carne que foi a muito mais forte dentro de ti e aceitou o convite. E você só obedeceu. Porque a nossa carne ela é superior em nossas vidas. Quando nós não vestimos a armadura de Deus, quando nós não praticamos a santidade e a justiça, a nossa carne está em um nível muito superior, ao ponto de comandar a nossa vida, a nossa alma. Porque a nossa alma não é livre, povo abençoado. A nossa alma ela é sujeita de uma das duas naturezas, ou da carne ou do espírito. É por isso que nós estamos vendo hoje os cristãos dominados pela carne, ao ponto deles idolatrar mãe, filho, esposa, marido, esqueceram do Senhor, ao ponto deles sentir prazer em estar em churrasco, em bebedeira, em festas, em música mundana, música de reggae. Uma igreja totalmente misturada com o mundo, povo abençoado. Com o mundo. Por causa da sua carnalidade. E o que faz dar alimento para a nossa carne é o mundo. Porque as atrações do mundo traz alimento para a nossa carne. E a nossa carne nos distancia de Deus cada dia mais. É por isso que é necessário nós passarmos na crucificação diária da cruz, para que esses nossos desejos se inativa, ele se desativa, se desconecta. Não é que nós vamos eliminar 100%, é impossível. Mas eles vão estar no estado fraco, enfraquecido.
não tem forças mais. No estado de morto. Não mortos definitivamente, mas mortos enfraquecidos. Não tem forças para reagir. Mas pode reagir se você trazer o combustível do mundo. E aqui que são as instruções do versículo 3. Vamos lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, e ficar firme. Estai por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e a vestida e a couraça da justiça. Aleluia! Temos que estar alimentados da verdade, protegendo o nosso coração com a couraça da justiça, povo abençoado. A couraça da justiça é aqui na frente. É por isso que quando nós estamos vestidos com ela, com a armadura de Deus, com a couraça da justiça, o nosso coração está protegido. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. É por isso que você não pode confiar 100% no seu coração. E confiar na palavra de Deus. Aleluia! Vamos lá. Nós nos prolongamos muito nesse versículo, povo abençoado. Em Efésios. Tinha outros versículos, mas vamos indo para ver se a gente dá tempo de comentar todos eles. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, que vai trazer essa segurança, povo abençoado. Essa segurança de você não se abalar ou não entrar numa ruína. Mas você vai estar firme com o evangelho da cruz e do sangue. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando, olha só a vida de oração que nós temos que ter. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo, pelos nossos arrependimentos, confissão de pecados, orar para que o Senhor possa quebrar a carga maligna de herança de pecados herdados pelo Adão. Um arrependimento que você tem que fazer em acabar com a carga maligna que te ancora aos parentes do antepassado. Uma oração de arrependimento para arrancar a corda maligna de pecados dos nossos antepassados, pela herança herdada deles, pela herança herdada de Adão. Porque o que nós herda é o pecado dos nossos pais. É por isso que há o arrependimento de primeiro nível. E o arrependimento de segundo nível é confissão. Confissão dos nossos pecados. Confissão de tudo aquilo que a gente praticamos neste dia mal, nesse tempo presente. O que nós sujamos com nossos olhos, sujamos com nossos ouvidos, se praticamos pecados involuntários e pecados conscientes, precisamos nos arrepender e não voltar mais aos conscientes e nos arrependermos todos os dias pelos pecados involuntários. Aleluia, pessoal. Nos arrepender porque a nossa justiça é nada diante do Senhor. Não é a nossa justiça, mas é a justiça de Cristo. Nos arrepender que a nossa justiça é nada. E que só a justiça de Deus nos coloca na eternidade. Nos arrepender que o Senhor é santo 3 vezes. E nós somos nada. Somos injustos. Imundos. De eu estar orando desta forma em súplica. Pelo Espírito Santo. E vigiando sempre, povo abençoado. Vigiando.
A vigilância é quando você está firme na armadura de Deus e sendo fortalecido pelo Senhor e pelo seu forte poder. E orando pelos amados irmãos, que também estão nesta batalha. Orar uns pelos outros, para que todo o corpo de Cristo entre no céu. Aleluia. Então vamos para Judas. Judas, povo abençoado, o penúltimo livro da Bíblia. Em Judas 1, no versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, nesta batalha em que nós estamos aqui na terra, em território inimigo, precisamos estar com essa armadura, para que nessa batalha nós vencemos, porque a Bíblia foi escrita para os vencedores, foi escrita para os crentes vencerem, e a Bíblia foi dada essas instruções, cheio de testemunhos de reprovados e aprovados, para que nós não caia nos mesmos erros dos reprovados, mas nós nos prepare da mesma forma como os aprovados da Bíblia venceram, nós temos que vencer. O nosso modelo ideal, Cristo Jesus, venceu. E que nós olhamos para Ele, sempre para Ele, para que nós possa resistir, para que nós possa vencer. E olhando a vida de muitos aprovados, Noé, Enoque, Davi e todos eles que eram santos, justos e temente a Deus. Que nós temos que temer a Deus constantemente. Aleluia! Então vamos lá. Vamos lá, povo abençoado. Vamos lá. É uma batalha, povo abençoado. E é uma exortação do apóstolo Paulo. De Judas, o escritor de Judas. Que ele teve o trabalho, povo abençoado. A diligência e de nos exortar a respeito e a questão disso, que a fé ela foi dada para nós, que quem dá a fé é Cristo Jesus. O dom de crer, quem dá é Cristo Jesus. É por isso que nós cremos. Cremos no Senhor Jesus, pela palavra de Deus. E muitas das vezes os católicos, eles olham para os crentes e vê uma religião que é totalmente diferente da deles e que é errada para eles. Mas o que eles não sabem, que o Deus que nós servimos, ele é um Deus invisível, espiritual. Aleluia! Ele é espiritual. É por isso que é fé. É de acreditar naquilo que é invisível, que nós não vimos, mas isso é fé. Aleluia! Isso é fé, povo abençoado. E ela foi dada a nós. O arrependimento que dá para o homem é Deus. A santidade, quem dá é Deus. A justiça, quem dá é Deus. Aleluia. A justiça, quem dá é Deus. A santidade, quem dá é Deus. O crer, quem dá é Deus.
O arrependimento quem dá é Deus. O sustento, o alimento, o fôlego de vida para o homem quem dá é Deus. Por isso que o homem é nada, povo abençoado. É nada. A partir do momento que o homem bate no peito e dizer que ele está lá no céu, foi a queda mais desastrosa que ele teve. Por isso que nós temos que ser tapetes, humildes e reconhecer sempre o Senhor em nossa vida. Por isso que a Bíblia pede para nós orarmos e darmos sempre ações de graças ao Senhor em toda a nossa vida diária. Agradecer sempre o Senhor em nossas vidas. Vamos em Colossenses 4, povo abençoado. E é justamente lá que nós vamos ler esse versículo também. Colossenses 4. Ok. No versículo 2. Mas não é o nosso versículo dessa ministração, mas para confirmar o que foi dito. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Perseverando com ações de graças. Dando ações de graças para Deus. Em agradecimentos diários. Porque tudo que o Senhor faz em nossa vida, nós temos que agradecer sempre. Sempre. Mesmo que a sua despensa está vazia. Mas se tem ali um macarrão, se tem ali um molho de tomate, e que você ali faz aquela comida ali, mas a sua despensa está vazia, mas se tem aquele alimento, agradeça a Deus por ter este alimento. Porque foi Deus que te provou ali, naquele teste. Para ver se de fato você vai murmurar ou você vai agradecer. E o povo de Israel murmurou. Mesmo comendo um pão dos céus. O tanto que o ser humano é arrogante, povo abençoado. O tanto que o ser humano é arrogante. O ser humano é nada. Não dá conta nem de criar um caroço de arroz. Até os anjos, que são superiores aos seres humanos, não tiveram o privilégio e a oportunidade de ter uma segunda oportunidade de arrependimento. Eles caíram definitivamente. E Adão caiu. Mas Deus deu arrependimento para ele. Aleluia. Deu o arrependimento para ele. E o arrependimento que era dado para ele foi dado para a humanidade. É por isso que nós nunca podemos nos orgulhar de nada. De nada, pô. De nada. Vamos no versículo 12, que era o nosso alvo. Saudai-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vós conservei firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. O que vai nos trazer a vitória nesse combate, nessa batalha, é justamente isso. As orações, nos conservando na santidade, na justiça e cada vez mais nos tornando perfeito como ele é perfeito. Nós não vamos chegar no 100%, mas o que vai trazer a perfeição em meu coração, em minha vida, é quando eu olho para o coração e não vejo nada que me acuse. Mas eu tenho defeitos, mas só o Senhor sabe, e eu não sei. Mas no meu entendimento eu olho para mim e vejo que eu estou perfeito. Porque o meu coração não me acusa. Mas eu sou pecador. E tenho que reconhecer que sou pecador sempre. Por estar vestido na carne. É por isso que eu tenho que reconhecer sempre.
Sempre. O erro de Israel foi isso. Foi justamente o contrário. Eles não tinham defeito dentro deles. Mas por achar que eles estavam imperfeitos, eles achavam que estavam no céu. Esqueceram que eles estavam vestidos nessa carne humana. Porque essa carne humana peca. Involuntariamente ela peca. E eles esqueceram disso. E perderam o privilégio da redenção, de se salvar. Mas a porta é aberta para toda a humanidade. Mesmo para eles. Mas basta crer no Senhor Jesus. Apenas isso. Aleluia, povo abençoado. Aleluia. Que privilégio a palavra. Privilégio de nós estarmos nos alimentando dessa palavra. E em toda a vontade de Deus. A vontade de Deus temos que obedecer a ela. E a vontade de Deus é que nós negamos a nossa vontade e vivemos a plena conforme vontade do Senhor, que é a santificação. Aleluia, que é a santificação. Em 1 Coríntios, vamos em 1 Coríntios. Aleluia. Em 1 Coríntios, vamos em 1 Coríntios. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, no versículo 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Aleluia. E a trombeta nesses dias, povo abençoado, está soando. O anúncio profético que está apontando a vinda do Senhor Jesus e que o Senhor Jesus falou no sermão, no grande sermão do Monte das Oliveiras, ele disse que se essas coisas estiverem acontecendo, saibam que ele estaria às portas. E essas coisas que estão acontecendo é justamente isso, para nós batalharmos pela nossa salvação, para nós vestirmos as armaduras de Deus, para que nós possamos combater este mundo com as nossas orações e súplicas e pedindo ao Senhor para nos ajudar. Para nós estarmos firmes e pisando nas ciladas do maligno, pisando na serpente, e vestindo dessa armadura, porque a trombeta soou. Porque se a trombeta não soar, como a gente vai nos preparar e como a gente vai batalhar? Mas se a trombeta soou, isso exige agora nós batalharmos pela nossa preparação, pela nossa vida. E não nos deixarmos nos corromper pelo mundo. Não nos deixarmos que o mundo invada o nosso coração. Para que nós possamos nos manter firmes, construindo os alicerces em Cristo Jesus. Nos arrodeamos, nos construindo as muralhas da nossa vida. As muralhas espirituais. Para que o nosso muro seja forte, como está escrito em Provérbios 25. Vamos lá em Provérbios 25. Provérbios 25. No último versículo de Provérbios 25. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Aleluia. A gente não vai conseguir se dominar, povo abençoado, quando nossos muros são derrubados. É por isso que é uma batalha. Porque se você se estressa, se você se ira, se você comete pecado, isso é falta de domínio próprio. Está escrito aqui no versículo 28 de Provérbios 25. Em outras traduções é domínio próprio, mas aqui é não conter, não consegue se conter. Uma pessoa que está sem o Espírito Santo,
sem a força do poder de Cristo. Não está fortalecido no Senhor. Não tem vida de oração. Não tem vida de jejum. É uma pessoa totalmente distante de Deus. Uma pessoa que ela é distante de Deus, ela não consegue se autodominar. Não tem domínio próprio. Porque domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. E ela sempre vai estar vulnerável às setas inflamadas do maligno. As setas inflamadas do maligno. As setas, os convites do mundo, da qual eu dei os exemplos aqui, que pode ser fatal e ele pode cair pela falta de vigilância. A falta de vigilância é uma falta de muros derrubados em nossa vida. Os muros são derrubados da nossa casa e que nós somos vulneráveis. Nós não pode nos conter. É por isso que a nossa vida tem que estar em santidade. A nossa vida tem que estar em justiça, para que a gente possa resistir, para que a gente possa estar protegido, para que a nossa cidade, o nosso coração possa estar com a couraça da justiça, e a nossa cidade tem que estar protegida. Salmo 140 para nós finalizarmos, povo abençoado. É a nossa última escritura. Salmo 140. Salmo 140. Salmo 140. No versículo 7. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Nessa batalha só vamos conseguir vencer somente pelo Senhor. O engano hoje penetrou no coração dos crentes hoje, em boa parte, deles achar que eles vencem essa batalha por eles mesmos. É por isso que nós vemos hoje uma carrada de crentes indo para os montes, uma multidão de crentes jejuando 40 dias. O poder Deus dá, mas eles usam o poder de Deus, mas por objetivos escuros, para se vangloriar, para poder dizer que são tais, para que as ovelhas possam dar relatório deles. Por isso que hoje a gente vê relatórios de ovelhas que eles não falam assim: na minha igreja prega a santidade, o arrependimento, minha vida está se transformando numa forma que a minha antiga maneira de viver, eu já não estou mais tendo os vícios como eu tinha, minha vida está sendo transformada pela palavra. Aleluia, que o meu pastor está pregando a cruz e o sangue. Minha vida está totalmente transformada. A gente não vê esse tipo de relatório, pô, abençoado. O tipo de relatório que as ovelhas dão de suas igrejas é esse. O meu pastor tem unção. O meu pastor expulsa demônio. O meu pastor, ele tem um carro. Ele é um homem rico. Ele tem... Meu irmão do céu. Mas cadê a transformação de vida neles? Não tem, povo abençoado. Não tem. Está escasso. Há uma seca muito profunda mesmo na casa do Senhor. Porque o Senhor não está lá. A partir do momento que eles caíram da justiça, o Senhor não se encontra lá. Por isso que hoje nós vemos a imoralidade pegando força. É por isso que a nossa salvação é uma batalha. Porque se nós não ficarmos firmes, se nós não tivermos a vigilância, se nós não tivermos com nossos muros levantados, se nós não estivermos nas armaduras de Deus,
nós vamos cair. E em Salmo 140 diz que é Ele, que nós só vamos vencer por Ele. Porque o verdadeiro crente, ele busca o poder, mas é para a sua própria salvação. Mas é para construir o seu caráter, para desenvolver, para andar em direção à perfeição como ele é perfeito. Ele anda em uma justiça e ele anda numa santidade em busca de buscar a sua preparação espiritual. O verdadeiro crente não é para se amostrar, não é para se vangloriar, não é para não ser exaltado, mas é para preparar a sua vida, porque só dele está colocando a vida dele em dias, isso é glória ao Senhor. Só dele está colocando a sua vida em sacrifício vivo, isso é glória a Deus. Isso é luz. Amém? Isso é a luz do crente. Quando ele começa a vestir a armadura, está pronto para a batalha, quando ele começa a estar levantando os seus muros, construindo as bases do seu muro, quando ele começa a ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de nascimento santo, nascimento gerado pelo Espírito Santo. Amém? Então, essa foi a palavra que eu queria trazer neste dia maravilhoso que chama hoje. Vocês sabem que os vídeos que são lançados no canal do YouTube, no Alertando Tocantins, são vídeos, povo abençoado. Justamente esse vídeo que eu estou ministrando hoje é um vídeo que está sendo gravado e que vai ser postado para ser estreado. Amém? Vai ser estreado sempre às 3 horas, sempre temos ali um ensinamento diário. Ensinamento diário da palavra de Deus. Amém? Sempre às 3 horas, pelo pastor Diego, que sou eu, e também pelo pastor José dos Santos de Oliveira, que é o pastor aqui, que é o pastor regente do estado do Tocantins. Amém? Que Deus escolheu ele. Aleluia! Então, povo abençoado, é um privilégio de nós estarmos aqui mais uma vez para nós nos alimentarmos com um grande alimento. É um alimento muito profundo, porque foi apenas uma pequena miniatura, um pequeno gostinho só de um grande alimento poderoso do Evangelho da cruz e do sangue. Amém? Então vamos louvar o hino, povo abençoado. Vamos louvar Romanos 11. Aleluia. Vamos louvar Romanos 11. Romanos 11, do versículo 33. Romanos 11, do versículo 33 ao versículo 36. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu para que ele seja recompensado. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis
os seus caminhos. Por quem compreendeu o intento do Senhor, por quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, povo abençoado. Que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus. Todos aqueles que têm a necessidade de receber Cristo e andar uma novidade de vida, repita essa oração depois de mim e diga: poderoso Senhor Jesus, eu entendi que a salvação cristã é uma batalha. E hoje eu peço, meu Pai, para que o Senhor possa renovar dentro de mim a esperança da vida eterna no meu coração. E hoje eu te peço, Senhor, para que envie o Santo Espírito para me ajudar. Escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro. Me ajude a me arrepender, me ajude a me santificar, me ajude a praticar a justiça. E hoje eu te recebi como meu Senhor e meu Salvador, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Shalom, a paz do Senhor. E que precisar de uma ajuda, de um conselho espiritual, então escreva aí meu nome de telefone, 6391 26 41 40. Todos estão convidados no mais poderoso nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor.